Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Parabéns, Rio de Janeiro! A cidade maravilhosa completa 453 anos e o Câmara Rio Notícias pergunta: o que é ser carioca? Quer gostar de sol, bastante praia. Ser uma pessoa feliz. Vereadores também falam desse espírito que torna o carioca diferente de outros brasileiros. E a cidade já ganhou um presente. 90 artistas retratam em uma exposição a cara do Rio de Janeiro. É a cara do Rio. Eclética, né? Você tem Zona Norte, Zona Sul, e os artistas retratam a cidade como eles, né, a veem. E a gente começa esta edição saudando o aniversariante do dia, o Rio de Janeiro. Há 453 anos, Estácio de Sá fundava a cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade que enche o carioca de orgulho. A nossa reportagem foi às ruas para ouvir desses cariocas o que faz deles um brasileiro diferente. A reportagem é de Aline Bordalo. A gaúcha Adriana Calcanhoto captou direitinho o jeito de ser de quem nasce na cidade maravilhosa. A música Cariocas só fala verdades. Os cariocas não gostam de dias nublados. ser carioca, gostar de sol. Bastante praia. Eu só gosto de sol. Até para trabalhar, sol. Os cariocas não gostam de sinal fechado. Sinal de rua fechado? A gente nunca espera. E aquele chiado característico? Tem sotaque do puxado, que é peculiar, que a gente sabe onde é que é, carioca. Eu acho que o nosso sotaque é o mais bonito de todos. Mas o que faz do carioca um ser tão diferente dos brasileiros naturais de outras cidades? Será a ginga, as gírias, o charme, o jeito meio despreocupado de ser? Ou tudo isso junto? Ser carioca é gostar disso, é gostar de ser alegre, gostar de estar bem próximo de gente, gostar de gente. É não dar mole na rua, com o celular na mão. Mas ao mesmo tempo achar tudo muito lindo ao redor, não gostar de ficar dentro de casa, gostar de sair e olhar essa cidade, porque apesar de todos os defeitos, é maravilhosa. Carioca é mais relaxado, né, do que paulista, mineiro. Bem mais malandro do que os outros. Sempre quer ser um melhor que o outro, sempre assim. Ser uma pessoa feliz. Todos os problemas que nós passamos. Os cidadãos naturais do Rio literalmente vêm sendo estudados. A autora norte-americana Priscilla Gosling se apaixonou pelos habitantes da nossa cidade e, depois de conviver com eles, escreveu o livro How to Be a Carioca. O jornalista Luiz André Auser também analisou as peculiaridades dos cariocas e escreveu o Meu Livro do Rio. Um dos capítulos traduz expressões e palavras que só se ouvem aqui. Vamos a alguns exemplos. Bolado quer dizer que a pessoa está preocupada, tipo, tô bolada. Maneiro, irado, muito legal. Caído é o contrário, muito ruim. Beleza. Pode ser saudação, e aí, beleza? Ou afirmação, tá beleza. Esses termos vêm muito do dia a dia, dos acontecimentos. Agora, por exemplo, o que tiro foi esse é uma expressão que está todo mundo usando. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal a... É uma expressão de espanto, assim. Talvez daqui a 10 anos já tenha caído em desuso. Ou não, talvez entre no vocabulário do carioca, como várias outras entraram. Ah, e lembra da música da Adriana Calcanhoto? Os cariocas não gostam de sinal fechado. Pois é, o livro traz a relação dos sinais de trânsito mais demorados do Rio. Luiz André também avisa que o dialeto carioca prega algumas peças. Às vezes, uma frase não significa exatamente o que parece. Por exemplo, quando um carioca diz "te ligo mais tarde", não leve ao pé da letra. Dependendo da situação que você liga ou você não liga. Nem sempre liga. E quando fala "aparece lá em casa", pode ser que você dê com a cara na porta. Não, com certeza não. A pessoa fala isso, acho que é mais pra ser simpático. A pessoa normalmente não vai. Carioca já tá acostumada com essas coisas, no meio do caminho tudo pode mudar. O carioca, quando marca, ele já marca com prazo de atraso, né? Então, se você marcar 10 horas e quiser chegar às 10 horas, é melhor ter marcado às 9, porque o carioca vai chegar atrasado. E ele tem essa brincadeira. Eu morei em São Paulo durante 2 anos e meio
E eu, às vezes, falar para as pessoas, eu comentava, falar, poxa, apareço lá, vai lá em casa, eu vou lá. E a pessoa ficava me esperando, e eu não fui, e eu não ia para o lugar, porque é quase um até mais, né? É uma brincadeira assim que a gente faz. Além do livro, o jornalista criou um jogo para ajudar o turista a se achar na cidade. O objetivo do Desafio Carioca é chegar na praia, passando por engarrafamentos e pontos turísticos. Quem frequenta a cidade vai se familiarizar bastante. O jogo é uma exaltação à cidade e é um pouco de história da cidade também, para você conhecer a geografia da cidade, os fatos históricos da cidade bacanas. Sem contar que é divertido, né? Tem o metrô, né? Agora a gente acabou de acrescentar na nova versão o metrô da Barra, né? A primeira edição não tinha o metrô na Barra, agora tem o metrô na Barra, tem o Museu do Amanhã, que foi inaugurado há pouco mais de 2 anos. Bom, a verdade é que para entender o que é ser carioca, só sendo. Cariocas são bonitos, cariocas são bacanas, cariocas são sacanas, cariocas são dourados, cariocas são modernos, cariocas são espertos, cariocas são diretos, cariocas não gostam de dias nublados. E para os vereadores da Câmara do Rio, ao longo desta edição, nós vamos mostrar o que eles pensam sobre o espírito do carioca. Ser carioca é gostar do sol, é gostar da praia, é gostar de estar com as pessoas, de conversar, de tomar chopp. E no meu caso em especial, ser carioca é ser carioca suburbana, que é o meu lado predileto. A gente que conhece o Brasil, as grandes cidades, né, os povos de todos os estados, a gente percebe que o carioca é diferente por isso. Porque é um sujeito hospitaleiro, ele trabalha, mas ele sabe realmente viver. Isso é ser carioca. O jeito de ser carioca é aquela pessoa hospitaleira, aquela pessoa que, mesmo com essa dificuldade toda que o Rio está passando, eu digo até Rio, porém, nós somos carioca, eu digo o Brasil não perde o seu sorriso. O carioca sempre está disposto a viver a vida. Carioca, eu sou mineiro, né? Falar do carioca, vivo aqui há 30 anos. O carioca é, na verdade, este brasileiro que sabe viver de bem com a vida, que sabe estar de bem com a vida, que sabe sorrir. O carioca é trabalhador, o carioca não abre mão do seu lazer, o carioca é aquele que encontra um aqui, outro acolá e que tem sempre uma palavra para dizer. O carioca é aquele que continua achando o Rio uma maravilha de se viver, apesar de Crivella, apesar de Pezão, apesar da intervenção. Mas o carioca é aquele que, apesar de tudo isso, continua lutando para que a sua cidade seja uma cidade democrática. Um presente a cidade do Rio de Janeiro já ganhou. Abre nesta quinta-feira para o público a mostra A Cara do Rio, uma exposição onde 90 artistas retratam a visão deles sobre a cidade maravilhosa. 90 visões do Rio de Janeiro em uma única exposição, A Cara do Rio. Na sua 11ª edição, a mostra reúne várias tribos plásticas espalhadas pela cidade. A exposição apresenta diversas possibilidades técnicas e estéticas através do olhar de 90 artistas. Em cada obra, um sentimento pela cidade maravilhosa. Aqui, o Cristo Redentor aparece de todas as formas. O Pão de Açúcar deixa de ser apenas uma pedra e é feito de pão mofado. Já o Museu do Amanhã, com muitas cores, é apresentado pelo artista Ângelo de Castro, que pela primeira vez participa da mostra. O meu trabalho como artista plástico reúne as paixões que eu tenho, que é a arquitetura, a fotografia e a pintura, logicamente. E eu costumo chamar pintar arquitetura, que eu traduzo como captar elementos ou até mesmo a totalidade de um edifício com grande projeção arquitetônica, desenhada por grandes arquitetos de renome internacional, e pego esses elementos para poder traduzir para a tela. Tudo começou em 2003, quando 25 artistas se reuniram pela primeira vez na mostra Cara do Rio. A partir daí, a coletiva começou a fazer parte do calendário oficial da cidade. E agora, a exposição comemora anualmente o aniversário do Rio de Janeiro. O formato dela é esse, né? É a cara do Rio. Eclética, né? Você tem Zona Norte, Zona Sul, e os artistas retratam a cidade como eles, né, a veem. Então, tem as belezas naturais, tem
as pessoas, sentimento. Então, a exposição ela é bem representativa nesse sentido. Ao longo dos anos, a exposição exibiu mais de 700 obras de 325 artistas. A escultora Marina participa da mostra desde 2007. A escultura de Marina, ela é carioca, saiu da sala de exposição para a praça do Centro Cultural Correios. Para mim é um prazer, claro, né? Como todo artista, você ter uma obra em que o público possa interagir, tirando fotos e apreciando seu trabalho, é um grande presente. Além de ser um presente para a cidade, é um grande presente para mim também. E ainda nesta edição, a gente volta com outras notícias sobre o aniversário do Rio de Janeiro. Agora a gente fala sobre a instalação da Comissão de Representação da Câmara do Rio, que vai acompanhar a intervenção federal na segurança pública do Estado. Pela primeira vez, uma comissão da Casa vai ter, além do presidente, 4 relatores e todos os integrantes vão ser vice-presidentes. O primeiro encontro da comissão que vai acompanhar o processo de intervenção federal no Estado se reuniu pela primeira vez na Câmara Municipal. E essa reunião serviu para instalar de forma oficial o trabalho que será desenvolvido pelos vereadores. Durante a sessão, que contou com a presença de 10 parlamentares, foi deliberado que todos os integrantes, com exceção do presidente e dos relatores, serão vice-presidentes. Em relação à relatoria, foram escolhidos Fernando William, Jones Moura, Leandro Lira e Marielle Franco. Acho que a mesa diretora sai à frente e isso é um ponto importante da gente estar acompanhando essa intervenção, mesmo com as diferenças partidárias que já foram colocadas, mas é um fato hoje na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, então precisa que seus legisladores estejam acompanhando esse processo. Quanto custa, qual o monitoramento, o que de fato isso pode alterar na vida das comunidades, quais os profissionais da segurança ou os moradores que serão ou não ouvidos. Durante o encontro, foi deliberado que a comissão vai convocar reuniões com o interventor general Walter Braga Neto, o ministro da Segurança Raul Jungmann, o prefeito Marcelo Crivella, o governador Luiz Fernando Pezão, os conselhos comunitários, além de visitas a batalhões e delegacias. O parlamentar Ottoni de Paula demonstrou preocupação com os municípios vizinhos. Ele teme que a criminalidade possa aumentar nessas regiões. Para o vereador Fernando William, não há como fazer uma intervenção sem verbas do governo federal. Já Tiago Carribeiro lembrou que as comunidades precisam participar de todos os debates sobre o assunto. A reunião aconteceu no dia seguinte à primeira fala oficial do general Walter Braga Neto. Para o vereador Carlos Caiado, que preside os trabalhos da comissão, o interventor não deu muitos detalhes de como serão realizadas as operações. Ele trouxe muita segurança de que não haverá mudança e que irá tratar nos propósitos que é aquele que todos querem, todos acham necessário, que é dar uma motivação para a polícia receber em dia, reestruturar os trabalhos da polícia, dando condições a eles que hoje nós não temos. Os carros estão quebrados, enfim, delegacias com problema de internet e ter esse investimento na inteligência e que as polícias possam se falar. Então, acho que foi positivo nesse princípio. No outro princípio, a gente acha que faltou um pouco mais de esclarecer o planejamento. E nesse planejamento, o orçamento que será dado essa intervenção, que até hoje a gente não sabe os números, não sabe como vai ser colocado isso. Câmara do Rio instala comissão para acompanhar a intervenção federal na segurança pública do Estado. Na sessão da tribuna, parlamentares falam sobre temas do dia a dia dos cariocas. Projeto de lei do vereador William Coelho cria a área de proteção ambiental de Nova Sepetiba. Proposta dos vereadores Raimon e Luciana Novaes cria programa de tratamento e diagnóstico para pessoas com poliomielite. E estudo técnico da Câmara do Rio analisa a importância das escolas de governo para a cidadania. Vários parlamentares do Legislativo Carioca participaram nesta quarta-feira de uma reunião com representantes do Poder Executivo. Em discussão, decretos sobre despesas da Prefeitura do Rio previstas para este ano. A Prefeitura enviou o secretário da Casa Civil, Paulo Messina, e a secretária de Fazenda, Maria Eduarda Gouveia Berto, para a reunião com a Comissão de Finanças da Câmara.
Eles foram sabatinados por vários vereadores. Paulo Messina explicou que a gestão de Marcelo Crivella herdou cerca de R$1 bilhão de despesas mensais do ex-prefeito Eduardo Paes, que não teriam fonte de receita. Foram 300 equipes de clínica da família novas contratadas, só isso dá 300. Uma equipe é R$1 milhão por ano, então 300 milhões por ano. 2 hospitais estaduais foram pegos sem ter dinheiro para bancar, né? O Rocha Faria e o Albert Schweitzer. Só aí já são 600 milhões então, no total. Mais tantas escolas, tudo isso sem aumento de receita. Então a gente foi uma coisa, porque isso aí, a dívida está lá. Mas esses aumentos de despesa, eles impactam todo mês e todos os anos para frente. Então imagina, se você calcular isso ao longo do tempo, quanto que isso não representa em bilhões de reais para a cidade do Rio de Janeiro. Preocupado com a grave crise nos hospitais do município, o vereador Paulo Pinheiro cobrou R$400 milhões que, segundo ele, não foram repassados em 2017. A verba prometida pela prefeitura foi de 5 bilhões e 300 milhões, mas só foram liberados 4 bilhões e 900. Claramente, eles reconheceram que ano passado eles cortaram 400 milhões da saúde e não devolveram mais. Durante o ano, vamos contingenciar, mas vai ser liberado conforme a receita. Chegou a receita e não foi liberado. E esse ano, a gente é surpreendido hoje com um corte maior. No que está publicado hoje em transparência, na saúde, são 690 milhões de contingenciamento. Parte desse contingenciamento não é contingenciamento só, é remanejamento de recursos. 366 milhões são tirados da saúde para outras secretarias. Eu não sei como é que ele vai explicar isso. A prefeitura reconhece a crise na saúde e a falta de dinheiro, mas atribui o problema à gestão de Eduardo Paes, que teria empenhado verba sem a garantia de receita. O orçamento da saúde ficou menor do que o planejado, menor do que a despesa que poderia ser feita, justamente por causa dessas clínicas todas que foram criadas, esses hospitais que foram pegos e não estavam refletidos no orçamento de 2017, né? Quem fez o orçamento 17? Prefeitura anterior, prefeito Eduardo Paes. Quem fez a contratação das clínicas sem botar no orçamento? Prefeito Eduardo Paes, prefeitura anterior. Quando se assumiu agora, não se tinha nem orçamento e muito menos o dinheiro para pagar. O vereador Tarcísio Mota reclamou da falta de dinheiro para obras em escolas do município. A secretária de Fazenda garantiu que as obras sairão do papel. Foi assinado um contrato com a Caixa Econômica Federal justamente para esse fim, no final do ano passado, de R$200 milhões. E esse dinheiro sai quando? Não, ele já está disponível, né? O desembolso já foi feito agora, à medida que a Secretaria for licitando, né, executando, contratando as obras, esse valor vai entrar para e passo, né? Uma clínica da família em Realengo, na zona oeste do Rio, preocupa o vereador Marcelino da Almeida. A unidade foi inaugurada há 1 ano e, segundo ele, não tem luz. De acordo com o secretário Paulo Messina, o motivo é a dívida da prefeitura com a Light, herdada do governo anterior. São 2 problemas. Além de não fazer o pagamento da Light de vários endereços da prefeitura, as clínicas foram inauguradas politicamente com base em geradores, né? Geradores e carros-pipa, quer dizer, não tinha nem ligação da Light e nem ligação de água. Então esses locais, esses endereços foram ligados provisoriamente só correndo para poder dizer para a população que estava se fazendo alguma coisa em ano eleitoral, que ele queria eleger o candidato dele, o prefeito anterior. E na questão da Light, além disso, tem a questão da dívida da Light. Muitos endereços da prefeitura, até subprefeituras, estavam com aviso de corte. O chefe da Casa Civil garantiu que a prefeitura tem R$1 bilhão em caixa, mas esse dinheiro já tem um destino certo. A prefeitura tem R$1 bilhão em caixa, além da fonte 100, só que são fontes vinculadas, ela é dinheiro carimbado. Elas só podem ser pagos com dinheiro para uma destinação específica, ou seja, dinheiro, multa de trânsito, é só para educação no trânsito. Dinheiro do Fundo de Ordem Pública só pode ser usado para Rio Mais Seguro, aqueles projetos de segurança. E por aí vai. Então são fontes que têm destinação específica, não podem ser usadas para qualquer despesa. A vereadora Rosa Fernandes, presidente da Comissão de Finanças, disse que o encontro foi positivo e inovador. Nós estamos inovando mais uma vez a forma de trabalhar e de acompanhar o orçamento da cidade. Isso será uma prática da comissão, de tempos em tempos, chamarmos aqui chefe da Casa Civil, a secretária de Fazenda, para que possam prestar contas
daquilo que está sendo feito com o dinheiro da cidade do Rio de Janeiro. A nossa grande preocupação é a questão da saúde, por isso teremos uma próxima audiência para trabalharmos especificamente a questão da saúde, que é a nossa grande preocupação, e dessa forma nos colocarmos à disposição para ajustarmos e ajudar o Executivo a ter um melhor desempenho que em 2017. Veja agora os destaques da sessão ordinária da Câmara do Rio nessa quarta-feira. Durante a sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares utilizaram a tribuna para falar de diversos assuntos, entre eles a questão do sistema penitenciário do Estado. O novo ministro Raul Jungmann, ministro do novo Ministério da Segurança Pública, que tem muitas responsabilidades pela frente, resolve traçar como uma das suas prioridades a humanização nas penitenciárias brasileiras. Falar que as prisões no Rio não são humanizadas é brincadeira. Ou no Brasil, claro que são humanizadas. Pode ter superlotação. Por exemplo, o cara mata aqui fora, rouba aqui fora, mata o trabalhador ali fora e ele tem garantido café, almoço e janta. Qual é o trabalhador aqui fora que tem garantido pelo governo café, almoço e janta? O vagabundo que está lá dentro tem. Nós temos falas de que o governo está dando almoço, café da manhã e jantar para quem é bandido, para quem não é humano. Como não é humano? Que história é essa? Nós podemos fazer pouco, mas o pouco que nós podemos fazer é, na verdade, debater com a sociedade, na verdade, conquistar mentes e corações para compreender que uma sociedade olho por olho e dente por dente não é uma sociedade que nos basta e que não nos leva e que nos leve para algum lugar que seja bom. Durante a sessão, o vereador Felipe Michel também falou sobre a comissão Rio Alerta. Essa comissão, tenho certeza que no momento que nós estamos atravessando na nossa cidade é muito importante. Para se ter uma ideia, nós precisamos investir no serviço de meteorologia da nossa cidade. Não pode, conforme ontem na cidade do Rio de Janeiro, 15 minutos antes do temporal chegar, você levar para a cidade que a cidade está em estágio de atenção. Infelizmente, dessa forma, a cidade não tem tempo hábil para se preparar. Então, nós precisamos acompanhar, conforme várias cidades do mundo, que são avisadas com 24 horas de antecedência. Então, a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade padrão, a cidade é o portão de entrada do Brasil, precisa ter um prazo mínimo de aviso à população da cidade do Rio de Janeiro com o serviço de meteorologia. Várias comemorações pelos 453 anos do Rio estão previstas para esta quinta-feira. Pela manhã, a Confraria do Garoto promove uma festa com direito a um bolo de 5 metros de extensão no Largo da Carioca. A Prefeitura do Rio programou festas para o centro da cidade e o bairro de Padre Miguel a partir da tarde. No início da noite, a Arquidiocese do Rio celebra a missa na Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca, a ser presidida pelo cardeal arcebispo do Rio, Dom Arani Tempesta. O aniversário do Rio, com certeza, vai ser tema de discursos de parlamentares durante a sessão desta quinta-feira na Câmara do Rio. Em conversa com a nossa reportagem, alguns vereadores comentaram sobre o espírito do carioca. O jeito de ser do carioca é maravilhoso, um povo alegre, um povo feliz, hospitaleiro. Em alguns momentos existe apreensão por causa da violência e todos os carioca que têm fé em Deus, que sabe que essa cidade é maravilhosa, pede aí que as Forças Armadas aqui venham fazer um grande trabalho para deixar a cidade mais maravilhosa que ela é. Carioca são pessoas muito próximas umas às outras. Tem sempre um sorriso na cara, mas ultimamente o carioca anda um pouco mais triste. O carnaval, a violência, a falta de saúde na nossa cidade. Nossa cidade está sofrendo muito, isso está tirando o sorriso dos nossos cariocas. Eu acho que o carioca ele tem uma característica que é não perder a sua autoestima. Ele é sempre otimista, ele acredita na cidade do Rio de Janeiro, porque além de ser uma cidade maravilhosa, ele conhece muito bem esse jeito carioca de ser. O jeito carioca é um jeito único. Você vê que tudo isso que acontece no Brasil, toda essa violência que é o Rio de Janeiro, o camarada... ele está ali no final de semana, junto da comunidade dele, está ali tomando a sua cerveja, comendo o seu peixinho frito, de bem com a vida. É típico do carioca, um povo com toda a turbulência que é o nosso país, mas ele sabe viver felizes. Para comemorar o aniversário do Rio, o Instituto Brasileiro de Museus, através de uma parceria, realiza a ação Um Rio de Museus.
As instituições que aderiram à parceria vão estar de portas abertas para a população. Entre os museus que terão entrada franca nesta quinta-feira estão o Museu da República, o Museu Histórico Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu do Amanhã, o Museu de Arte do Rio, o Museu do Samba e o Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro. E também, por conta do aniversário do Rio, o Detran promete um mutirão de serviços nesta quinta-feira na Praça Mauá. Vai ter emissão de identidade, renovação de habilitação e abertura de recursos contra multas, entre outros serviços. Todos os cariocas sonham com um Rio melhor, com menos violência, com menos poluição. Um presente para a cidade seria a despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas, que agoniza com o esgoto despejado diariamente na região. Um projeto de bioestimulação de bactérias tenta recuperar a qualidade ambiental da lagoa, que, assim como outros cartões postais do Rio, forma um cenário natural que encanta cariocas e turistas. A reportagem é de Sérgio Costa. Entre o mar e a montanha, recortada por uma geografia privilegiada, a vocação ecológica do Rio traz mais do que belos contornos e paisagens cantadas em verso e prosa. O cenário natural da cidade influencia o humor, o estilo de vida e garante uma relação harmoniosa com quem vive ou visita o Rio. São baías, enseadas, ilhas e praias que servem de convite para uma rotina mais saudável. Lugares tão bonitos que seriam ambientes perfeitos para comemorar o aniversário da cidade. Afinal, abrigamos a maior floresta urbana do mundo, o Parque Nacional da Tijuca, reserva da Mata Atlântica, além de um parque urbano famoso e um espelho d'água de tirar o fôlego. De longe, encantam, mas ainda representam desafios ecológicos. De perto não existem tantos motivos para comemorar. A Lagoa Rodrigo de Freitas enfrenta um problema antigo, a poluição que gera mau cheiro. A renovação da água é lenta e prejudica o equilíbrio do ecossistema. Uma saída em forma de presente para a cidade tem como inspiração a tecnologia australiana de bioestimulação de bactérias nativas da água da Lagoa Rodrigo de Freitas. O que aconteceria naturalmente seria induzido por causa do alto índice de poluição. Este biólogo é responsável pela pesquisa em laboratório, que nos últimos 2 anos já garantiu bons resultados. As bactérias elas podem consumir desde fontes de matéria orgânica trazidos pelo esgoto, como outros elementos químicos de poluição química. Então, se vem algum poluente trazido de um posto de gasolina, hidrocarboneto, existem bactérias, a ciência já descobriu isso, existem bactérias que são capazes de consumir esse hidrocarboneto. Então, nós sabemos agora que nós temos tecnologia para remediar os problemas que nós temos nos ambientes aquáticos do Rio de Janeiro. O presidente da Associação de Moradores do Jardim Botânico, que foi subprefeito da Zona Sul e atuou durante as Olimpíadas, diz que na época chegamos perto de uma solução, mas não foi suficiente para resolver o problema. Ele identificou mais de 10 pontos onde as galerias de águas pluviais recebem esgoto, que é despejado na lagoa. A gente conseguiu construir uma elevatória no Jardim de Alá, o que evitou que muito esgoto clandestino chegasse na lagoa através dos pontos dentro das galerias de águas pluviais do Jardim de Alá. Mas você precisa realmente fazer uma galeria de cintura contínua, não só em tempo seco, porque a galeria que existe hoje, além de não ser contínua, ela é segmentada, ela é de tempo seco. Então isso não adianta muita coisa, porque a cidade do Rio de Janeiro ela tem um índice pluviométrico muito grande e com excesso de água da chuva, não só da chuva, mas até que chega das comunidades, você acaba extravasando na lagoa o esgoto. 3 gerações da família de Isnaldo sobreviveram da pesca na lagoa. Nesta foto, ele ainda criança aprendia o trabalho com o pai. Como o pescador mais antigo da colônia, o carioca sonha com um futuro de fartura. Um presente para a cidade, ver a lagoa limpa. A quantidade de peixe aqui, há uns anos atrás, eram maiores, né? Eram bem maiores. E havia como dizer assim, um número de peixes diferente nessa lagoa. Hoje não. Hoje a força do peixe na lagoa é a tainha e o robalo, né? Mas antigamente nós tínhamos aqui na lagoa, entrava muito mais quantidade de camarão, siri, que atualmente está sumido da lagoa. Nós tínhamos aqui dentro pampo, curvina, faqueco, xererite, quer dizer, diversos tipos de peixe do mar que entravam. Mas como vai entrar se o canal está fechado? O Rio de Janeiro merece esse presente, até porque além de
importância turística, a lagoa tem uma importância ecológica também. Nós temos espécies aqui que estão ameaçadas de extinção. Então o Rio de Janeiro tem essa importância ecológica também. Veja agora mais opiniões de vereadores do Rio sobre o espírito do carioca. O carioca, ele tem esse jeito de ser uma pessoa que hospeda, né, aqueles que vêm aqui. O carioca tem aquele jeito de ser cordial. Então, eu, na verdade, não sou carioca, eu sou sergipana. Mas quando eu cheguei nessa cidade, eu me encantei pelo jeito das pessoas me tratarem. O carioca é um povo muito otimista, muito trabalhador, muito criativo. Com toda a dificuldade que nós estamos passando, né? Nesse momento político, nesse momento econômico, o carioca está sempre buscando alguma forma de buscar soluções para que possa continuar a sua vida com felicidade, né, com honestidade, trabalhando muito para desenvolver a cidade. As pessoas que eu conheço de outros estados, de outras cidades, as pessoas falam, carioca é uma unanimidade na receptividade, no calor humano, naquela forma de saber receber. Acho que o carioca sabe receber, sabe se integrar bem, entendeu? Sabe conviver bem com as pessoas, é isso que eu acho. Trabalhador, né? Muito trabalho, alegre, acolhedor. É isso aí que eu defino o carioca, desse jeito, porque do jeito, tudo que acontece a gente consegue ainda se virar nos 30, né? Então eu acho que é alegria total mesmo, é acolhendo as pessoas com carinho, né? Tratando as pessoas bem. Eu costumo falar o seguinte, quando a gente trata bem, só vem o bem. Então acolher as pessoas com carinho, com atenção, é o que vai vir pra gente. E isso o povo nosso é assim mesmo, é acolhedor. E antes de terminar esta edição, a gente faz um convite para você. Logo após o Câmara Rio Notícias de hoje, a Rio TV Câmara reapresenta o programa Monumentos sobre o Marco Zero da cidade e a história da fundação do Rio de Janeiro. Eles aportaram onde hoje está o Forte São João, na Urca, lugar em que ocorreu a cerimônia de fundação. Atualmente, o monumento em homenagem ao acontecimento compõe a paisagem do forte. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui, na torcida por um Rio cada vez melhor. Até amanhã.